Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Boa noite, gente. Vamos chegando aqui a nossa família, ao nosso barquinho. Hoje a gente tem a alegria aí de participar, de contar com a presença da nossa irmãzinha Mayra Rocha. Boa noite, Cláudia, Sandra, Karina. Beijo, querida. Rita. Boa noite, Luciane. Boa noite, Kátia, Mayra. Boa noite, Lu, Andréia, todos os irmãos, Dri, um abraço. A Mayra já está por aqui, já enviou. Entrar. Que coisa boa, gente. Bastante gente já conectada aí, esses coraçõezinhos já prontos para navegar. Mayra, Boa noite, boa noite. tudo bem, irmã? Tudo, Dudu, e você? Hoje você está conseguindo me ver? Hoje sim, já estou te vendo bem. Ah, que coisa boa. Saudade, irmã. Você está bem? Ah, eu tô bem. Também tô com saudade de você, né? Você viu que numas lives aí eu já andei dizendo que você vem para inaugurar a casa, né? Então já vai se preparando, porque eu convidei e aceitei por você já. Ah, eu não estou nem sabendo, mas nós vamos sim. Já convidei Vamos e sim, irmã. aceitei. Que coisa boa. É sempre uma alegria, viu? Estar com você, conectado no nosso coração. Uma boa noite para todo mundo que está chegando aí, aos amigos do Barquinho, aos amigos da Casa Inácio Daniel, a toda a equipe que trabalha aí também nessa casa bendita. Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma noite de festa, hoje é uma noite de luz, né? E obrigado, irmã, obrigado por nos brindar aqui com a alegria da tua presença, né? Uma vez por mês, no nosso barquinho. Ele sempre fica mais florido, ele sempre fica mais direcionado quando você está a bordo, viu? Eu que agradeço. Eu sempre digo que o barquinho, para mim, é como se eu fizesse o evangelho com você ao vivo, né? Que eu assisto o barquinho às terças. Geralmente as pessoas não me reconhecem porque eu estou no Instagram do Cecide, que é da casa, o segundo Instagram, mas eu estou sempre por aqui. Então, hoje, participar para mim é tipo participar da festa, do meu evangelho mesmo. Que bom, irmã. Que bom. Obrigado, viu? E obrigado a todo mundo que está aí conectado com a gente, né? É uma noite nossa, é uma noite onde a gente se une aqui. O meu coração e o da Mayra são apenas mais dois, né? Em meio a essa quantidade linda de pessoas aqui buscando se conectar com Jesus, buscando reiniciar, às vezes, a sua parte emocional, o seu sentimento, seu espírito, né, diante das dificuldades e intempéries da vida, né? Então, espero que essa noite todo mundo que está aqui chegando, né, e aos que foram assistir essa live depois, também possam, ao término dela, estarem bem melhores, espiritualmente, emocionalmente, em todos os aspectos, né, Mayra? Sim, sim. A gente sempre entra aqui para passar amor, né? Carinho e hoje, resiliência, né? É isso. E falando nisso, hoje a gente vai falar sobre resiliência, mas antes da gente começar a nossa live, querida, será que você poderia fazer a prece para a gente, irmã? Claro, claro. Então, vamos fechar os nossos olhos materiais. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para, nesse momento, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que nos proteja, que nos cuide, que dê um abraço nas nossas almas, para que a gente possa ver a sua, a sua benfeitura, que é a nossa criação, que somos nós as criaturas dele. Nós o amamos de todo o coração e pedimos, Senhor amado, que nos abrace nesse momento. Abrace cada irmão na sua necessidade, cada coração que está aqui, cada coração que clama por ti a uma necessidade específica. E hoje, cada um, na sua necessidade, possa entregar a Deus Pai, no colo maternal de Maria Santíssima, no colo amoroso do nosso irmão Jesus Cristo. Entregue todas as suas petições. Hoje, você está entregando aquele que tudo pode resolver. E aquilo que não puder ser resolvido,
você está entregando ao dono do problema. Senhor, nós te pedimos, visita cada irmão em estado de necessidade nas ruas. Visita cada irmão que precisa da comida, da bebida, do que vestir, do que se cobrir. Pedimos que mande anjos encarnados ao encontro desses irmãos. E nesse momento aproveitamos para colocar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que passam por esse momento tão difícil, de forma tão abnegada, para a compreensão não só daquele Estado, mas da humanidade inteira, que tudo que nós possuímos encontra-se dentro do nosso coração. Tudo que nós possuímos é impossível de se carregar, para que a gente possa abrir os olhos da gratidão e pedir a Deus que, nesse momento, abrace cada um que está naquele estado e mande anjos encarnados para ajudar. Pedimos também pelos países que estão em guerras, aqueles países que estão combatendo e não sabem mais nem sequer o motivo. Nenhuma guerra é válida, Senhor, mas vai ali e protege todos aqueles inocentes naquele momento. Pedimos também, Senhor, que dê discernimento às autoridades políticas do mundo inteiro, principalmente as desses países que estão em guerra, para que reine a tua paz, assim como o Senhor nos ensinou. Pedimos, Pai amado, que a espiritualidade amiga visite cada lar nesse momento. Aqueles que passam pela separação conjugal, aqueles que passam pelas contendas familiares, aqueles que passam pelo desabrigo da alma. Nós pedimos, Senhor, vai lá, dá um abraço em cada um. Falange de Bezerra de Menezes, amigo querido, visita cada lar, hospital, qualquer lugar que esteja alguém sofrendo as mazelas físicas da doença, que tua falange ali esteja. Pedimos para colocar também nas tuas mãos fraternais os nossos irmãos que passam pelas doenças psicológicas e espirituais. Pedimos, Senhor amado, que visite cada presídio do mundo inteiro. Levai o dom do arrependimento e do perdão e mostrai que tu és o médico dos médicos. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe amada, Mãe da humanidade por misericórdia e amor, que visite cada enlutado neste momento, cada coração apertadinho pelo luto, pela saudade e pela dor. Vai lá, Mãe Maria, mostra a essas mães que os braços já não podem mais tocar os filhos, que o Espírito pode alcançar tudo, que amor é elo indestrutível. Pedimos, Maria, que coloque nos teus braços maternais todos os nossos irmãos que, por desventura e desespero, tiraram sua própria vida. Mostra a eles o caminho a seguir. Mostra a eles os tratamentos e os estudos que eles podem fazer. Pedimos, Senhor amado, por todos os templos, igrejas, centros espíritas, terreiros, qualquer lugar que professar a fé em teu nome, que tu ali possa estar. Pedimos pelos nossos irmãos que não têm crença em nenhuma religião, em nenhuma doutrina, que sequer têm a crença em Deus. Pedimos por eles, Senhor, porque na realidade tu não precisas da nossa crença, nós é que precisamos de ti. Pedimos, Pai amado, por todas as ONGs, todos os voluntários do mundo inteiro que lutam pela caridade. E aproveitando, Senhor, colocamos no colo maternal de Maria as mãezinhas, aquelas que são tentantes e as gestantes. Dai o dom da maternidade a cada um. Colocamos, Senhor, a humanidade inteira em teus braços e pedimos que tu olhe por cada um de nós. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. E o vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. E o mundo é um oceano, minha alma é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade.
agita o meu coração e acalma o meu coração, e acalma o meu coração. E o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença, e acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se esquecer que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. E o meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. E o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E acalma o meu coração, e acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença, e acalma o meu coração. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria a gente poder estar aqui conectado mais uma vez, junto da Mayra, junto da família Inácio Daniel, junto da família do Barquinho. Irmã, antes da gente começar, ó, eu e o Theo que colhemos para você, viu? Que linda, que saudade desse príncipe. Uma rosa de Maria e de mais alguém que você sabe que é, tá bom? Bom, hoje, meus queridos, a gente tem a alegria de falar sobre resiliência, né? E a gente está nessa série aqui de emoções e sentimentos, né? À luz do espiritismo, à luz da psicologia, buscando, quem sabe, compreender um pouco mais do que a gente sente, ter um pouco mais de clareza e de firmeza nos nossos passos, né? Quando a gente conhece as armas, a gente não precisa temer a batalha, né? Então, a Mayra gentilmente aceitou o convite, né, para estar novamente com a gente. E hoje nós vamos falar sobre resiliência. E para a gente começar falando sobre resiliência, eu gostaria de começar com uma história, né? Era uma vez um sábio e 3 de seus melhores discípulos. E então, depois de selecionado esses 3 melhores discípulos, ele fez uma pergunta a eles. E disse: se vocês pudessem pedir um poder que a natureza detém a Deus, qual desses poderes vocês pediriam? E o primeiro discípulo se adiantou e disse: eu queria ter a imponência de uma grande montanha. O segundo, então, disse: não, eu queria ter a potência de um enorme vulcão. E o terceiro disse: eu não. Eu queria ter a majestade e a imensidão
do oceano. Então, foi a vez dos discípulos, depois de terem dado suas respostas, perguntarem ao velho mestre, já vivido de muito tempo, e disseram: E você, mestre, qual o poder da natureza você pediria a Deus? E de forma serena e sábia ele disse: Eu, eu queria ter a resiliência de um pequeno riacho. E então os discípulos falaram: Mas por que um pequeno riacho? Por que um pedido tão banal e tão pequeno desse? E ele respondeu: Porque o riacho, por mais pequeno que seja, ele é capaz de contornar a mais alta montanha. Por mais pequeno seja, ele é capaz de sobreviver ao calor do mais potente vulcão. E ainda na sua pequenez, é ele quem alimenta o oceano. E o mestre, então, aproveitou a lição e concluiu: a grandeza não está na potência, nem na dimensão. A grandeza está na capacidade da gente se adaptar a tudo aquilo que nos aparece diante do caminho da vida. Bom, essa lição diz muito sobre o nosso assunto de hoje, meus irmãos, Mayra, a resiliência, né? E diz muito sobre a necessidade da gente enfrentar as vicissitudes do mundo. Quando a gente reencarna, a gente sabe que o mundo que nos espera, é esse que a gente está, é um mundo que a gente denomina de mundo de expiação e provas, né? Então, quer queira, quer não tem como a gente reencarnar e evitar de se deparar com os débitos, né? Com as provas. Encarnou, estamos submetidos a eles. As expiações, né? Que para quem não sabe, quando ouve essa palavra, expiação é tudo aquilo que a gente está aqui nesse mundo para resgatar. Seja porque a gente errou no passado, seja por conta de débitos. E as provas? As provas é tudo aquilo que a espiritualidade programa para a nossa vida. Pensando no nosso espírito, na nossa necessidade de crescimento. Ou seja, como eu disse, quando a gente reencarna no mundo de expiação e provas, é natural que o que mais a gente precisa ter é sabedoria para lidar com essas. Porque evitar, meus irmãos, não vai ter jeito. De vez em quando, de forma inesperada, aquele mar sereno da nossa vida vai se agitar, né? Na semana passada, eu nem contei para a Mayra, né? Mas na madrugada de quarta para quinta-feira, eu tive o falecimento do meu avô, né? E meu avô foi e continua sendo uma das pessoas mais importantes na minha vida, né? Tudo bem que ele já estava com 94 anos, né? Mas para a gente nunca é cedo, né? Nunca a gente gostaria de fazer essa despedida, né? Mas de forma repentina e com uma despedida que machucou bastante e ainda está machucando por aqui, né? A gente tem a certeza da morte como prova, né? E a prova, toda a prova, ela tem o caráter pedagógico. Quando a gente passa por uma provação, que seja a morte de alguém que a gente ama, o objetivo único de Deus com isso é espiritualizar o nosso ser. Querem ver uma coisa? Eu tenho certeza, com toda humildade, mas eu digo que eu tenho certeza, que pelo menos 50% das pessoas que aqui estão foram convidadas para essa live, não por aquele convitinho que o Everton publicou aí no Nasce Daniel, ou que eu publiquei no Barquinho, não. O convite primeiro foi da dor. E pelo menos 50% dessas foi da dor diante da partida de um ente querido, né? E essa dor fez o convite para que se buscasse ver a vida de outra forma. E quem assim consegue se depara com um novo aprendizado. Um aprendizado de encarar uma perda como um ganho. No que se refere à espiritualização de uma vida que talvez antes daquele ente partir fosse materializada demais da conta, né? Então, vamos refletir com humildade, meus irmãos. Se talvez não fosse a perda ou a dor
que me conduziu até aqui numa terça-feira à noite. Talvez agora eu estaria assistindo um Netflix, maratonando uma série, que eu não digo que é ruim, mas ruim é viver em função disso. Talvez agora eu estivesse bebendo num bar, talvez agora eu estivesse, sei lá, buscando os prazeres do sexo, rolando infinitamente a tela do Instagram, comparando minha vida com a dos outros, né? Mas a partida de alguém que eu amo pedagogicamente me fez refletir sobre coisas que eu nunca tinha pensado antes. E esse é o propósito das provas, né? Mas o mundo não é só de provas, né, Mayra? O mundo é de expiações também. E se eu não tenho como fugir das provas, Eduardo, será que pelo menos eu consigo fugir das expiações? Então, fugir não combina com aprendizado. E muito menos com resiliência. A gente não reencarna, sinto muito dizer, mas para fugir de nada. Nem de nós mesmos a gente consegue fugir. Porque tem muita gente que fala assim, quando uma dor bate forte, vamos viajar que a gente esquece. Mas a gente esquece que na viagem a gente se leva, né? Então, não tem como fugir das expiações, mas tem como abrandar as expiações. Sabia? Sabia que tem como você, de repente, ter um atenuante, passar por algo menor do que você precisava passar? Ah, Eduardo, quem disse isso? Emmanuel disse isso. Tem uma frase dele, Mária, você deve conhecer, irmã, que diz assim, que toda vez que a justiça nos procura para um acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda, olha só, manda a misericórdia divina que ela seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que incrível, meus irmãos. Porque se toda dor é pedagógica, se toda dor tem o propósito de despertar o amor, se a justiça divina, ao nos visitar com uma dor necessária, já nos encontra trabalhando em favor do amor, talvez aquela expiação não tenha mais razão de ser, ou possa ser atenuada, né? Mas a resiliência não é apenas a gente sobreviver à adversidade. A resiliência também é superar e integrar a dificuldade, sabe? Eu não apenas passei pela dificuldade, eu não apenas contornei a montanha, mas eu aprendi com ela enquanto eu contornava. E assim eu me tornei mais puro. Hoje, irmãzinha, eu tive uma intuição de uma comparação que eu tenho certeza que não foi minha. Então, vocês podem esquecer do Eduardo, esquece do que ele falou, esquece da voz, esquece do canto, não esquece que a Mayra fala, não. Do Eduardo vocês podem esquecer. Mas eu quero que vocês levem isso pro resto da vida de vocês. Porque isso eu tenho certeza que foi um sopro da espiritualidade para eu trazer hoje. Vocês já viram o que tem dentro de um filtro purificador de água? Quem já trocou um filtro de água, já viu o que tem dentro de um filtro? É carvão, por incrível que pareça. E mais engraçado, quando você troca o filtro, os primeiros copos, depois que você trocou, eles saem sujos, a água sai suja. Não dá para tomar. Mas você enche um copo, 2, 3, 4, 5, 10. Mas se a água continua fazendo o seu trabalho, que é contornar o carvão que está dentro do filtro, e se preocupar apenas em ser água, daqui a pouco ela vai sair do outro lado ainda mais cristalina e pura do que ela entrou. E curiosamente, o carvão que suja é o mesmo que limpa. E aí você me pergunta, mas isso depende do comportamento do carvão? Não. Isso depende do comportamento da água que o atravessa. E a água somos nós. Mas e o carvão, Eduardo? O carvão pode ser uma doença inesperada, como muitos que estão aí assistindo. Pode ser uma doença sua, ou pode ser uma doença de alguém que você ama. E aí, como é que você vai sair do outro lado, ao final do processo? Vai sair curado
ou vai sair adoecido? E eu não estou falando daqui da cura do corpo. O carvão pode ser um término de um ciclo de trabalho ou de um relacionamento. E aí como é que você vai sair do outro lado? Fragilizado por sentir-se perdido? Ou potencializado por sentir-se muitas vezes liberto para viver talvez mais felizes e novas experiências? O carvão pode ser a partida de alguém que você amou muito, como meu avô. E como é que você vai sair do outro lado? Quem partiu vai levar mais de você, te fazendo se sentir incompleto? Ou vai ter deixado mais dele, te fazendo se sentir preenchido pelo amor que se viveu enquanto por aqui se esteve? Tudo depende da decisão da água em continuar passando pelo carvão. Ainda que os primeiros copos sejam sujos, é a constância, meus irmãos, na fé e na sua essência que faz limpar. Sabe, quando eu estava vindo embora de Olímpia, né, que é a cidade onde meus avós moravam, eu estava vindo embora do velório do meu avô na rodovia, eu não contei isso para ninguém, mas eu passei por um rio que se chama Rio Pardo. É um rio muito bonito. E bem na hora do pôr do sol, inclusive eu fiz uma foto muito bonita, uma paisagem linda. E aí, enquanto eu olhava para esse rio e pensava que eu não ia poder mais abraçar o meu avô por um tempo, né? Eu lembrei dele. Porque eu vi uma canoa e tinha uma pessoa pescando, né? E na hora eu lembrei do meu avô, porque o meu avô que me ensinou a pescar, né? Porque graças a ele, eu nunca mais olhei para um rio da mesma forma. E por mais simples que ele fosse, um homem que nem teve estudos, ele me ensinou que na pesca também é um momento de conexão com Deus, na natureza. Então, a resiliência é sobre a coragem de buscar continuar o fluxo da vida, apesar dos carvões. É o processo através do qual a purificação se faz, porque à medida que a gente passa pelo carvão, a gente ressignifica e nos tornamos mais cristalinos. Resiliência, eu acho que é uma das mais difíceis. Ele é um dom, ela é um dom, igual o perdão, igual a tantas outras coisas. Mas se eu fosse opinar, ela seria um dos mais difíceis dons. Porque ter resiliência é saber aceitar, principalmente, que a nossa vida, o nosso caminhar e as coisas que nós passamos não estão ao acaso, né? Não é a própria sorte. São atos praticados por nós, são consequências do nosso caminhar, são consequências da experiência terrestre das outras pessoas. Sempre que nós passamos por um luto, nós sofremos muito. Por quê? Porque nós sentimos a falta, a ausência, o cheiro, tudo muito físico. Tudo muito físico nos faz falta. Mas nós esquecemos de lembrar, muitas vezes, de reconhecer que aquelas pessoas que nós tanto amamos também tinham seus planos reencarnatórios, também tinham as suas caminhadas. E quando o fim de ciclo se fecham para elas, é porque realmente a sua missão, o seu propósito, o seu tempo aqui também se findou. Mas a gente é sempre mais apegado à circunstância física. É muito comum quando a gente perde, porque o sentimento é de perda, nós sabemos que nós não perdemos pessoas, né? Nós perdemos coisas, mas a sensação é de perda. Não falar que é uma perda é quase como se você invalidasse o sentimento de outras pessoas. Então, por mais que nós espíritas saibamos que nós não perdemos, a sensação é de uma grande perda. Então, você vê que é muito comum as mães ou qualquer um que está na dor latente do luto, de repente dizer assim, ó, eu gostaria mesmo era de morrer. Eu não queria mais continuar aqui. Eu não vejo motivo para continuar aqui. Por que só comigo? Ou então, por que Deus está me punindo assim? Uma vez eu conversei com um pai que ele disse assim: por muito tempo eu achei que Deus estava me punindo. Quando levou meu filho e não me levou, eu acho que ele estava me punindo. E eu queria saber o que eu fiz para tamanha punição. Veja,
as visões que nós temos sobre as experiências terrenas, terrestres que nós passamos. Logicamente, você tem o direito, e se você não passar por um processo de saudade, significa que tais pessoas não deixaram tantas lembranças e tanto amor. É normal que a gente sinta falta daquilo que nos fez tanto bem. E eu não estou dizendo que foi um mar de rosas a nossa vida com essas pessoas. Não. Muitas vezes foram obstáculos. Muitas vezes foi uma corrida de obstáculos, onde a gente precisava pular, onde a gente precisava se levantar depois de ter derrubado algum, mas que faz parte do processo. Então, ter resiliência é saber que todas as coisas vêm para que a gente possa aprender uma lição. Eu sei que talvez não é da forma que todo mundo quer. Ninguém quer. A gente quer aprender lições de forma mais agradável. Mas tudo é bom. Daniel sempre diz, tudo é bom. Só que o bom nem sempre é agradável. O bom não vai ser sempre agradável. O bom, às vezes, vai ser aquele que tem um gosto amargo. Mas é bom, porque se encerram ciclos que precisam se encerrar. Eu gosto muito do estoicismo, né? Eu sempre falo para as pessoas sobre os estoicos. E Sêneca, ele diz que é melhor uma alma forte do que uma boa sorte. É melhor uma alma forte do que uma boa sorte. É melhor que você se fortaleça a ponto de entender que as coisas que acontecem na nossa vida terrena, as coisas que acontecem durante o nosso caminhar neste planeta, acontecem sempre para um e por um objetivo. Nada é aleatório. Só que, logicamente, nós damos mais relevância àquilo que nós entendemos como bem. E a nossa visão de bem e mal é bem distorcida. Ela é distorcida. Não é o que não é agradável, não é mal. Nem sempre é mal. Às vezes é bom. É bom para aquilo que a gente precisa se burilar. Nós não reconhecemos as nossas dívidas passadas, muitas vezes. Por quê? Porque Deus nos deu o privilégio do esquecimento, justamente para que a gente possa ser uma página em branco, a ponto de recomeçar sempre. E algumas vezes uma pitada de presente, de lembranças dessas nossas outras vidas. Então, todos os dias você começa com a página em branco para modificar-se. E o mais importante, para saber que tudo aquilo que você vai passar, você é forte o suficiente para passar. Muitas vezes, quando alguém desencarna na nossa família, a gente diz assim: não deu certo. Eu pedi a cura a Deus, eu pedi a Deus que ele ficasse próximo a mim e não deu certo. Minhas orações não foram atendidas. Porque a gente só consegue escutar com os ouvidos materiais e enxergar com os olhos materiais. Se você parar um pouquinho para pensar, se você for resiliente a entender que aquele momento daquela pessoa chegou ao fim, e não é bom que ela tenha mais tempo do que o necessário, ou menos tempo do que necessário. É bom que ela fique aqui no tempo que foi determinado para que ela fique. Se você abre esse sentido, você percebe o quão egoísta nós somos muitas vezes, em requerer que aqueles que nós amamos fiquem ad eterno perto de nós, sem pensar que a missão deles também tem um prazo para acabar. Eu conversava com o Daniel sobre essa questão de resiliência, porque não é um assunto fácil para você trazer. Porque praticamente você tem que pregar para as outras pessoas que elas devem passar pelos seus obstáculos, pelos obstáculos da vida terrena, de uma forma mais quieta, na quietude, na paz. Não é que você vai aceitar tudo que vem, é que você vai entender que tudo que vier ao seu encontro, você é forte o suficiente para estar nesse momento, para passar por este momento e para utilizar ele para burilar o seu espírito. Aí ele me falava assim: olha, Mário, houve um tempo enquanto eu estava aqui na Terra, numa das minhas encarnações, que eu conheci uma pessoa muito rica, rica de posses, tinha muito ouro, mas ele andava justamente em outro país. Ele andava muitas vezes descalço, muitas vezes com uma roupa inteiramente manchada, muitas vezes com fome, mesmo tendo posses para andar bem vestido, para andar calçado, para comer a comida que ele quisesse.
ele preferia, por um longo tempo, andar assim. E vivia disso, vivia a pedir a comida, a pedir o que beber, dormia na rua e ninguém entendia, virou motivo de chacota. As pessoas achavam que ele tinha loucura, que era loucura. E ele, no futuro, vinha a ser um grande guerreiro numa guerra. Ele ia participar do exército, mas ninguém sabia. E ele usou esse tempo para passar, para se treinar, para passar por adversidades. Ele se treinou a passar fome, a passar sede, a estar desconfortável com os sapatos descalços, com os pés descalços, a estar desconfortável com uma roupa que não atendia o frio da época. Ele se treinou a passar por este processo. E logo depois ele foi ao exército, eles venceram o que tinha que vencer ali, que era determinado. E aí sim ele voltou e assumiu. Mas ele sempre dizia que não importava qual procedimento que ele passasse, ele conseguia se manter em paz e estar naquela situação. Logicamente, a gente não precisa fazer exatamente isso. Isso é uma história, um exemplo. Mas você pode se treinar a passar por muitas coisas que nós sabemos que nós vamos passar. Todo mundo passará por doenças físicas, todo mundo passará em algum momento por doenças psicológicas. Por quê? Porque a vida é essa. Nós precisamos nos trabalhar e o psicológico também trabalha junto com as circunstâncias. Todo dia é um trabalho psicológico. E todo mundo passará por problemas espirituais. Faz parte desta expiação que nós viemos a este plano. Então, sempre que a gente passar por um período difícil da vida, que a gente apegue-se à resiliência e ao treinamento, para que num próximo período a gente saiba melhor como agir. Irmã, e sabe, nessa série de emoções e sentimentos, né, sempre me vem a intuição assim, cuidado para não se esquecer de Jesus. Cuidado para você não esquecer de ver como ele utilizou a emoção ou o sentimento que vai ser trabalhado, né? Então, hoje eu comecei a pensar, sabe, Mário, como é que Jesus utilizou a resiliência nessa sua encarnação aqui na Terra, né? Nessa sua última encarnação. E aí, sabe que eu cheguei à conclusão? Eu cheguei à conclusão de que foi graças à resiliência que Jesus não enlouqueceu. Como assim, Eduardo? De onde que você tirou isso? Então, vamos refletir juntos e vamos tentar, de alguma forma, eu sei que é muito difícil, mas vamos tentar nos colocar no lugar de Jesus. Pensa agora nas 3 ou 4 pessoas que você mais ama nesse mundo. As que você mais ama. Pensou? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seus filhos, pode ser seus irmãos. Lembrando que Jesus, por ser um espírito de primeira ordem, ele amava a todos sem distinção. Sem distinção, inclusive, de intensidade. Então, isso quer dizer, por mais difícil que seja a gente visualizar isso, Jesus amava Maria da mesma forma como ele amava Judas. Jesus amava César, o governador, da mesma forma que ele amava João, o evangelista ou José, né? Agora, vem o pedido difícil. Imagina a sua mãe, que você tanto ama, martelando um cravo no seu pulso para te pregar na cruz. Imagina o seu irmão blasfemando e te ofendendo com todos os palavrões mais duros e difíceis de ouvir. Imagina o seu pai te dando um copo de vinagre quando você estava sedento por água. Imagina o teu filho colocando sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Qual dor doeria mais? A dor física ou a dor moral? Entende? E frente a essa dor moral, Jesus não se revoltou graças à resiliência. Jesus fez como água. Ele contornou
a ignorância dos homens. E ainda pediu ao Pai que perdoasse, porque naquele momento eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, quando Jesus olha pelo prisma da ignorância do homem, ele usa o recurso da resiliência, que consiste em entender que nós não temos o controle, meus irmãos, sobre o que acontece fora da gente, sobre o que as pessoas nos trazem, entende? Mas a gente tem a potência de decidir o que acontece dentro de nós no momento em que elas nos trazem. Resiliência tem a ver com não medir as pessoas com a mesma régua. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque se você usar a mesma régua para medir todo mundo que passa pela sua vida, uma hora vai faltar régua e outra hora vai sobrar régua. Jesus nos ensinou isso com perfeição. A forma como Jesus, por exemplo, falava com Judas foi muito diferente da forma como ele falou com Pedro. E diferente da forma como ele falou com Nicodemos. Isso é resiliência. É a leitura do outro, atrás muitas vezes da melhor forma de me comunicar com o outro, de me fazer entender com o outro, diante da limitação da personalidade espiritual do outro. Veja só, eu não sei se vocês estão tendo a oportunidade de assistir a série The Chosen. Ela mostra isso com uma beleza, né? E então eu fico pensando assim, tem uma citação, essa não está no The Chosen, mas está numa obra de Humberto de Campos, né, chamada Boa Nova, que diz o seguinte, um pouquinho antes de iniciar a peregrinação de Jesus com os discípulos, ele pega e faz um rateio entre os discípulos para que todo mundo juntasse ali as moedinhas que tinha e colocasse na sacolinha. E sabe para quem que ele dá a sacolinha? Adivinha? Para Judas. Ele dá para Judas. E antes de iniciar a peregrinação, identificando o ímpeto da necessidade de poder de Judas, Jesus entrega a sacolinha, Judas fala assim, nossa, mas só isso aqui que a gente tem de recurso? E aí Jesus fala assim, cuidado, Judas, tem poucas moedas, mas cuidado para não sucumbir ao peso dessa sacola, né? Quando Pedro desferiu o golpe contra o soldado e cortou a sua orelha, Jesus identifica o tamanho de Pedro. Olha a resiliência. E identifica ali um ímpeto de fúria e de impulsividade. E aí Jesus diz, embainha tua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quando na escuridão das ruas de Roma, Nicodemos, o grande sacerdote, vai até Jesus e indaga a ele sobre o reino dos céus, Jesus explica e em seguida convida Nicodemos para segui-lo, né? Só que ele identifica o apego ao poder e ao reconhecimento social que Nicodemos ainda tinha. E aí ele diz, Nicodemos, ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. Num convite para que ele abandonasse aquele que já não cabia mais, aquele personagem que já não cabia mais no seu espírito. E eu, esses dias, assisti aquele capítulo, né, onde Nicodemos vê Jesus partir, e aí Jesus olha para ele e fala assim, foi por tão pouco, no sentido assim, que pena que você não escolheu seguir, que pena que você não aceitou o convite, né? Então, a resiliência é também a adequação das expectativas, conforme o tamanho e a construção do outro. E Jesus foi extremamente resiliente porque ele viu todos aqueles que ele amava como doentes. E ninguém pode ser curado de uma doença, meus irmãos, se a pessoa ainda não sabe que ela tem essa doença. Percebe? Percebe o quanto isso traz poder para a nossa vida? De repente, as pessoas que nos fazem um mal danado, que às vezes a gente tinha toda a expectativa de que deveria ter cuidado, ao invés de maldizer, de maltratar, de abusar um pai, um irmão, um parente, um ente querido. Mas de repente a gente olha como doente, como Jesus olhou, e a gente ressignifica tanta coisa.
porque é o olhar resiliente que nos convida a pensar que ninguém se cura de uma doença enquanto não descobre ser portador daquela doença. E aí, nesse sentido, a paciência e a resiliência andam de mãos dadas. E se você ainda não entendeu, ou se você gosta de cozinhar, por exemplo, eu fiz aqui uma receita da resiliência, né? Que na verdade não é minha. Como as mulheres cozinham bem melhor do que os homens, eu peguei essa receita de Abigail, né? No livro Paulo Estevam, um dos livros mais lindos que é da humanidade. E ela diz: ama, trabalha, espera, perdoa. Bate tudo na panela e teremos um lindo ensopado de resiliência. Porque uma pitada de amor é necessária para entender que as noites mais escuras escondem as estrelas mais brilhantes. E isso também serve para as pessoas, não só para as ocasiões. Trabalha, porque o trabalho edifica, fortalece. O trabalho traz o lastro, a resiliência, que nos faz nos tornar mais forte e nos faz manter o foco de continuar fazendo o que se veio para fazer, até sair do outro lado limpo, igual a água que sai do carvão. Espera, pois a espera com fé representa a entrega de um mundo tão pesado, onde às vezes a gente quer segurar esse mundo, é catástrofe, é enchente, com as nossas frágeis mãos. A gente quer segurar, mas não. Força para segurar esse mundo, quem tem é Jesus, quem tem é Deus. Se preocupe em sustentar você. Se preocupe em ajudar a sustentar ali quem está do seu lado, mas o mundo todo pesa demais. Perdoa. Porque o perdão é o que faz a gente envergar sem quebrar, como o bambu. Talvez o objeto mais resiliente que a gente tem na natureza. Porque o que o outro fez para você nunca pode ser maior ao ponto de determinar o que você vai fazer de si mesmo. Entende? Se liberta e permita-se voltar ao fluxo do amor e purifica, deixando a água suja para trás, compreendendo que quem é carvão um dia também vai ser diamante. É, resiliência, Edu, é justamente isso, faz parte da transformação. Realmente, esse seu exemplo do carvão é o que realmente mais representa a resiliência. Agora, a resiliência é quando você se nega a ser escravo dos sentimentos. Os sentimentos, eles pertencem a nós. Nós temos os sentimentos, mas nós não somos, não podemos ser escravos de nenhum deles. Nem da alegria, nem do ódio, nem do amor. Amor não faz escravos. Amor faz espíritos libertos que se autoconhecem, que se conhecem, conhecem entre si, que realmente se relacionam por amor. Mas quando a gente fala sobre escravidão, quando a gente chega aqui, nesse plano, a gente começa a se tornar escravos de muitas coisas. Coisas grandes, coisas relativamente pequenas que a gente não percebe ao longo da nossa vida. Nós nos tornamos escravos do dinheiro, da luxúria, das paixões, dos vícios. Nós nos tornamos escravos de uma coisa muito grande e de uma coisa muito pequenininha, por exemplo, de um refrigerante, de um chocolate todo dia. E quando a gente usa a resiliência, é justamente não permitir que coisas que são decididas por terceiro sejam aquelas que nos aprisionem, que sejam coisas que nos condicionem, que nos escravizem. Por exemplo, eu gosto muito de café, extremamente, gosto muito de café. Mas eu não posso deixar que esse meu sentimento de gostar do café seja o que vai regir o meu dia. Se eu não tomar café, eu vou ficar muito furiosa. Se eu não tomar café, eu vou tratar todo mundo mal. Se eu não tomar café, o meu dia está ruim. Porque o café não depende de mim. O café depende desde do produtor até chegar na minha mesa. Eu tenho que passar no mercado, eu tenho que ter o dinheiro para comprar. Nem sempre será o que eu quero comprar, mas o que eu posso no momento. Tem que ter, ou eu saber fazer esse café, ou uma pessoa que vai fazer, ou comprar na rua. Tem muitas circunstâncias que pode acontecer que hoje eu não vou poder tomar meu café. E isso não pode ser condicionador, condicionante para a minha caminhada. E a resiliência te mostra isso. Se desamarre daquilo que te escraviza.
Você pode estar pensando, Mayra, como é que a gente faz isso? Eu não acho que o amor pelo meu ente que partiu é uma escravidão. Eu não acho que isso que eu sinto é porque eu era dependente. Não. Amor, de novo, amor não escraviza. Se está te escravizando, é dor, não é amor. Amor é liberdade. É liberdade principalmente espiritual. Quem ama, deixa que o rio siga o seu curso. O rio tem que seguir o seu curso e as pessoas, os espíritos também. Então, o que você sente hoje, que você está confundindo com amor, que você está confundindo com saudade, muitas vezes é somente dor. A dor ainda latente. E aí, esse sentimento, sim, se não tratado, se não cuidado, se não transformado, se não acolhido, ele se torna um fator de escravidão. Então, não. O amor que você sente por ele ou que ele sente por você não te escraviza. Mas quando você usa a resiliência diante da dor para entender que foi um fim de ciclo necessário, principalmente para a caminhada daquele que fez a passagem antes de você, quando você usa a resiliência para entender que não somente você vai passar pelo luto, mas todo mundo irá passar. Quando você usa a resiliência para entender que o seu processo de luto, o seu processo de experiência terrestre é diferente do Edu, é diferente do meu, diferente da Maria, do José, mas que a gente pode usar esse processo para ajudar outras pessoas, para fazer a transformação desse luto numa luta, você usa bem a resiliência. O Edu falou sobre a questão da gente medir os outros com a nossa própria régua, né? Fazer a medição de todo mundo como se fosse a nossa. Veja bem, hoje a gente está aqui no barquinho, no mesmo barquinho. Eu, você, Edu e mais 2.000 pessoas no mesmo barquinho. Em que pese a gente estar no mesmo barquinho, cada um aqui está numa circunstância diferente. Não é o mesmo barco. É um mesmo instrumento com situações diferentes. Então, eu não posso saber o que você está sentindo e te aconselhar de acordo com o que eu sinto. Na época da pandemia, as pessoas diziam assim: vamos lá, estamos todos no mesmo barco. E era bonito, porque isso trazia uma forma de fraternidade, de empatia pelo que todo mundo estava passando. E eu ficava pensando muitas vezes com o Daniel o quanto eu não achava aquela frase empática. E ele um dia me perguntou por quê, e eu fui conversar com ele. Eu disse: olha, nós não estamos no mesmo barco. Eu tenho uma casa, eu estou com comida dentro de casa, inclusive estocada. Meus filhos estão bem. Eu tenho um plano de saúde, né? Tenho um plano de saúde, eu tenho Netflix, eu tenho Sky, eu tenho, enfim, eu tenho várias coisas de distração. Inclusive, eu tenho uma possibilidade de comprar um curso, enfim. Mas tem outra pessoa que está numa zona que não tem uma casa, mas que está num barraco, que era autônomo, que hoje não está podendo trabalhar, porque não tem como vender os seus panos, não tem como vender sua pipoca no sinal, que mal está conseguindo sustentar a sua família, sem poder aquisitivo de compra. Então, não. Nós podemos estar no mesmo barco, mas a situação é totalmente diferente uma dos outros. E resiliência é cada um entender isso. Ser resiliente também é começar a entender de forma grata o seu procedimento. Quando você passa a entender que muita gente ora pelo que você tem hoje, muita gente quer a sua vida, muita gente está pedindo o que você tem hoje. Eu vi uma frase que é muito interessante, que ela diz assim: se você pudesse ter hoje só o que você já agradeceu, se chegasse à noite e Deus dissesse: eu vou te dar tudo que você me agradeceu hoje, com que você estaria no final da noite? O que você agradeceu durante o dia? Será que a gente lembrou de agradecer a comida, de agradecer a oportunidade de ter um emprego, ou de agradecer ter saúde para buscar um emprego, ou de agradecer ter condições de estar no hospital para tratar a doença? Será que a gente começa a agradecer as pequenas virtudes que nós ganhamos ao longo do dia? Você já pensou se hoje, agora, Deus te chegasse e dissesse: pronto, Eduardo, hoje você vai ficar com tudo que você me agradeceu? Será que a gente se lembrou de agradecer, por exemplo, pela vida dos nossos avós, da minha avó e do meu avô que partiu, do seu também que partiu? Será que a gente lembrou de agradecer as oportunidades que nós tivemos do aprendizado com eles? É isso. É isso que a gente tem por resiliência.
Aquela resiliência teórica que a gente sabe, a teoria, ela é muito longe da resiliência prática, né? Ser resiliente é conseguir compreender o meu sofrimento, mas entendendo que eu não sou o alecrim dourado. Eu não passo isso sozinho. O Edu passa. Talvez o Edu sorria o tempo inteiro, mas você não sabe o que está escondido ali no caminhado, Edu. Talvez hoje alguém sorriu para você e você perguntou: por que essa pessoa está sorrindo? O meu mundo está horrível. Por que esse sol está brilhando? Eu estou em luto, eu não consigo ver. Você só não entendeu que muitas pessoas estão passando um processo duríssimo, mas que elas escolheram o caminho de buscar a felicidade, o caminho de buscar o caminho mais amoroso. Não escolham os caminhos piores. Porque a dor por si só, os procedimentos que nós temos que passar já são duros. Não escolha a dureza das provas. Escolha passar as provas no devido momento, com a sua força. Ser resiliente é ter força. Mas eu estou sem força. Não, é o que você acredita. Você tem força, porque você é uma criatura de um grande Criador. Você tem força para passar por tudo, mas você também tem uma escolha. Eu posso passar essa prova de cabeça em pé, buscando sempre a minha melhora e a melhora de todo mundo ao meu lado, ou eu posso me entregar e passar essa prova debaixo de uma tonelada de pedra criada por mim. Ser resiliente é entender que nós temos que passar por expiação, mas nós podemos e devemos sempre buscar a felicidade. É isso, irmã. Só agradecer pela, pelo compartilhar de ideias, né? Hoje eu estava pensando, né, a seguinte questão, né? Antes de Jesus vir à Terra, qual era o norte deixado por Deus, sabe? Que eu fiquei pensando assim, faz 2000 anos que Jesus veio, mas a civilização já existe há muito tempo, muito mais do que isso. Como é que Deus orientava aquelas pessoas que vieram antes de Jesus, né? E claro, eu sei que teve grandes pensadores, Platão, Aristóteles, mas sabe, irmã, eu cheguei à conclusão de que para quem tem olhos de ver, Deus sempre mostrou sua mensagem através da natureza, sabe? Se você tem olhos de ver, você sempre percebeu que a lição da vida e da resiliência está no comportamento da água. Sim, talvez muito mais do que qualquer evangélico, qualquer evangelho, qualquer mensagem. Porque eu fiquei imaginando, nas estações mais frias, quando a gente tem dificuldade de seguir em frente, a água congela. Mas ela não deixa de ser ela. E quando o tempo volta a aquecer, ela volta a fluir. Nas estações mais quentes, quando tudo está muito difícil, a água pode até se evaporar, ela pode até secar um riacho, mas ele debaixo da terra persevera num lençol freático. E a gente também é assim, meus irmãos. A gente precisa continuar o fluxo da vida, porque é a água que se movimenta que leva à vida. E quando a gente deixa de correr, é onde que ocorrem os processos de doenças. Vide a água parada, o quanto de doença ela traz, né? Então, só queria terminar com essa reflexão, que a gente tenha a resiliência da água, sim, que se for preciso em alguns momentos da vida, a gente congele e pare por um tempo, mas se permita o esquentar-se pelo amor do outro. Buscar, quando estiver difícil por si mesmo, a companhia de irmãos que vão esquentar ali o seu coração com a mão, com as palavras. Talvez você entrou aqui hoje congelado por dentro, mas as minhas palavras, as palavras de Mayra, intuídas por Jesus e pela espiritualidade amiga, que aquece teu coração e que te faça voltar a fluir e seguir o teu curso natural da vida, sempre em busca do mar. E é isso, irmã. Se você tiver algum Verdade. recadinho, fica à vontade, viu?
Então, eu estava conversando aqui, antes de começar a live, né? Eu estava conversando com uma mãe que chama Rogéria. A gente falando sobre resiliência, e eu sempre discuto com os espíritos que estão comigo também, que vão participar, né, da live, vão assistir. E essa mãezinha, Rogéria, ela disse que tem dois filhos, um chamado Luiz e outro chamado Iago. E ela disse que uma das lembranças que ela tem mais fortes sobre como lidava com resiliência era um dia que levou esses dois meninos a um banho, a um rio da época. E o mais novo tinha um short de banho, determinado um short de banho. E o mais velho não tinha, porque ela não comprou, ela não tinha como comprar. Mas o mais velho era resiliente o suficiente para entender que o irmãozinho dele precisava, porque para o irmãozinho aquilo era mais importante, ficar bonitinho. Então ela disse que sempre que pensa em resiliência, lembra daquele short de banho e daquele boné do mesmo tecido. E dos dois filhos, de Iago e de Luiz. Então eu espero que esse recado chegue até eles também. E ela me ensinou muito nessa história. Conversando hoje, você sabe, né, do que você mais que ninguém sabe que toda vez que a gente vai fazer uma live é mais para a gente do que para quem está assistindo, né? É Acaba que verdade. tudo se encaixa. Então, eu acho que eu também aprendi a ser muito resiliente, principalmente nos últimos tempos, principalmente em ter que lidar com o trabalho. E hoje, vendo essa mãezinha, é verdade. Resiliência também é saber entender as necessidades dos outros, muitas vezes, inclusive deixando as nossas um pouquinho no bolso. Ser resiliente é lutar, né? E é o que eu desejo para todo mundo aqui hoje. É lutar. Nós estamos aqui em busca de nos melhorar, mas em busca da felicidade. Você não é 100% feliz o tempo inteiro, ninguém é. Mas você pode ser feliz todos os dias um pouquinho. A felicidade está no sorriso, a felicidade está nas lembranças, a felicidade está em entender que nós somos únicos, somos sim, cada um na sua particularidade, mas somos um universo que juntos somos mais fortes. Então, meu muito obrigada, Edu, por ter me convidado hoje na Noite da Resiliência. Vai ficar marcado para mim. E meu muito obrigada a todo mundo que nos assistiu e está aqui buscando também força e buscando ser resiliente. Eu que agradeço, irmãzinha. E a gente, então, vamos encerrar a nossa fala, já que você falou sobre a felicidade, e veio aqui à mente uma música, né? Sobre a necessidade da gente não esperar o dia perfeito para ser feliz, né? Para a gente entender um pouco mais sobre isso. Que diz assim: Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? Não existe um rio, um mapa que nos leve para este lugar. Sentido, verdade, destino, porquê e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. E ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. Irmã, um beijo no seu coração. Obrigado a você. Obrigado a todos que acompanharam o nosso barquinho. Que Jesus abençoe e ilumine o caminho de todos vocês. E que a gente possa passar pelos carvões da vida com a sabedoria. E que ao sair do lado de lá do filtro, a gente possa estar bem mais puro, bem mais límpido. Um beijo no seu coração. Beijo para todos, pessoal. Tchau, tchau.